Boa noite, pessoal. Vamos acelerar de 0 a 100 na agricultura. Nossa convidada hoje é Marilza Patrício Fernandes, né? Ela que é a presidente executiva da Peixe SP e uma das organizadoras da AgriShow Brasil. O tema dela hoje é estratégias e desafios nas ações e políticas públicas para o desenvolvimento do setor agrícola brasileiro. Então, é um tema, assim, sabe, que a gente conversou, achou extremamente interessante estar trazendo para vocês, para estar discutindo, para trazer, porque às vezes a gente fala tanto do papel do produtor, do órgão público, dos agentes públicos, e nós não sabemos realmente quais são os papéis de cada um, tá certo? Então, eu vou estar passando a fala para a Dandara, para a gente estar... Só porque tem alguém citando aqui rapidinho. Dandara está falando com a nossa apresentadora, ou a nossa convidada, e ela está se apresentando, e daqui a pouco eu volto para estar falando dos nossos patrocinadores. Tá certo? Dandara, com você. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Deraldo. Queria mandar um abraço especial hoje, antes de começar a live, para a Ilse Santos e para a Larissa, duas grandes mulheres da aquicultura que estão de aniversário hoje. Então, meus parabéns para ela. Então, Marilza, muito obrigada por, nessa correria toda da reta final da AgriShow, você aceitar participar dessa live com a gente e falar, né, dessas estratégias e desafios, né, e ações das políticas públicas, né, para o desenvolvimento do setor. Obrigada mais uma vez. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né, contasse aí um pouco da sua trajetória, Marilza, como você entrou na aquicultura. Eu entrei na agricultura quando eu morei muitos anos em São Paulo e voltei para o interior, aqui na região, na cidade de Santa Fé do Sul, e voltei com cargo público, né, auxiliar o prefeito, naquela ocasião lá em 2002, e logo no final de 2002, logo no começo de 2003, foi criada a SEAP, a Secretaria Especial de Apicultura e Pesca, né? E nós tínhamos uma história na região da criação de peixe em tanque-rede, mas era pintado, né? E aí não existia um pacote tecnológico para o pintado, ninguém sabia como é que criava peixe em tanque-rede. Foi uma história meio complicada, isso na década de 80. Então foi um fracasso aquela experiência, né? Mas depois, lá já no início dos anos 2000, já tínhamos aí a tilápia, né, com interesses zootécnicos, né, e com pacote tecnológico, já tinha algum conhecimento da criação de peixe em tanque-rede. E aí nós criamos ali, por meio da administração municipal, foi a primeira unidade demonstrativa do Brasil, naquela antiga SEAP, que aconteceu, foi aquela ali de Santa Fé. E ali nós treinamos quase 300 pessoas em 4 ciclos de 6 meses. Tempo diferente, né? Que a tilápia naquele tempo eram 600 gramas, estava excelente. E aí hoje o mercado foi exigindo mais, ideias melhores, maiores, né? E ali eu comecei, então, em 2004, a gente criou a associação, que era a Propesc, e depois a Propesc virou, em 2014, virou a Peixe SP, por conta de uma ação regional. Ainda hoje a gente conversava sobre a crise hídrica em 2004, né, que os reservatórios baixaram muito aqui o nível da água na região. Aí nós fizemos um movimento de fechar a ponte sobre o Rio Paraná, e aí a associação, que era pequenininha, regional, teve muita visibilidade, e ali a gente começou a ter uma ação dentro do território do estado de São Paulo, todo o território paulista, e hoje a gente tem produtores Mato Grosso do Sul, em Minas, né, sempre na divisa do reservatório de Ilha Solteira, né, para o lado de lá ou para o lado de cá do Rio. E ali começou meu envolvimento, lá em 2004, por conta da minha passagem pela prefeitura naquela ocasião. E assim, me apaixonei pela aquicultura. Eu acho que a aquicultura é uma atividade econômica que faz distribuição de riqueza, que gera renda, gera emprego, melhora a qualidade de vida das pessoas onde ela é praticada, né?
retém o trabalhador rural, o homem no campo, ela proporciona integrar a atividade com outras atividades econômicas dentro de uma pequena produção, uma propriedade rural. Eu sou apaixonada pela agricultura, acho que assim como você, Dandara, e todo mundo aí que ouve a gente, a piscicultura é fascinante, a aquicultura é fascinante, né? E acho que as dificuldades que existem terminam sendo desafios que a gente quer transpor e superar, né? E buscar resultados, e é muito difícil criar organismo aquático nesse país. Você vê que a transversalidade da dificuldade está em todas as espécies, né? Mas aí foi sim, eu fui entrando. Eu sempre falo que quando alguém conhece a aquicultura, nunca mais sai, né? Porque Não. é apaixonante. Eu veio uma amiga minha no passado para a Aquishow, Marilza. Ela é do setor de avicultura e ela está indo novamente para a Aquishow esse ano, de tanto que ela gostou. A aquicultura, eu falo que não é para qualquer um, é para quem realmente ama e é determinado. Porque os desafios, como você falou, não tem uma fase que tenha desafio, né? Todas as fases são muito desafiadoras. Isso dentro da atividade produtiva, né? Seja ela no viveiro escavado, né? Num tanque-rede, aí você fala de biofloco, você fala de recirculação. Gente do céu, o mundo da aquicultura, independentemente da forma como você produz a espécie, é muita dificuldade por si só. Mas aí você tem um Estado pela frente, né? Que cria mais dificuldade ainda, que cria mais obstáculo, que burocratiza, que não fomenta, que não... Mas eu acho que se a gente... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Eu acho que um dia a gente chega lá. Eu não sei se eu vou conseguir, porque já faz 20 anos que eu estou nisso, e até as demandas são praticamente as mesmas, né? Mas a gente vai tentando e vai para um lado, vai pelo outro, contorna, né? Passa por cima e vamos conseguir. Eu acho que vamos conseguir, porque eu acredito nisso como uma possibilidade de desenvolvimento de regiões, sabe? É isso. Acho que com as últimas dificuldades que o pessoal tem enfrentado, eu acho que tem mudado um pouco a cabeça do produtor. Dessa questão da necessidade da união e dessa necessidade de cobrar e se fazer mais presente, né, nessas políticas públicas que a gente está falando. Então, antes de começar o nosso questionário aqui, nossas perguntas, queria agradecer aos nossos patrocinadores, né, Panorama da Aquicultura, Aquabit, Comunidade Aqua e Tratáguas. Então, obrigada a todos os nossos colaboradores e a Aquishow também, né, pela Marilza, por estar cedendo esse tempo aqui para a gente. Marilza, queria saber como é que a Peixe SP tem atuado aí no setor aquícola? Olha, a Peixe SP é uma entidade, né, uma associação de pequenos produtores. Nós temos outros elos da cadeia associados, né, mas assim, a predominância é de pequenos piscicultores, né? Nós já fomos maior, mas tem gente que não se submete aos desafios e acha que a atividade é fácil, entra nela e sai, né? Então, a Peixe SP já foi uma entidade maior. Nós criamos ela lá em 2004, esse ano a associação faz 20 anos. Antigamente ela era a Propesc, que era a Associação dos Trabalhadores na Cadeia Produtiva do Pescado. E depois, lá em 2014, 2015, para ser precisa, em 2015, nós passamos a ser a Peixe SP, né? E nós fazemos assim, a representação institucional da piscicultura paulista diante dos governos aí, federal e estadual, porque o produtor está lá, né, trabalhando, produzindo, ele precisa ter alguém para estar batendo lá na porta do governo, formalizando, demandando, brigando, insistindo, né? E a atuação da Peixe SP, ela é basicamente de representação institucional. Nós fazemos parte do CONAP agora, nós fazemos parte da Câmara Setorial do Pescado do Estado de São Paulo, nós fazemos parte da Câmara Setorial da Produção e Indústria do Pescado, Brasília, né? Nós temos, assim, nós fazemos parte do Compesca, né? Onde todas as instâncias, né, que reivindicam e que se posicionam na defesa da atividade, a Peixe SP está presente, né? E
E não é fácil, tem que ter muita paciência para lidar com os governos, porque muda o governo, aí você cria uma esperança, aí a coisa não acontece, e assim vai, né? Mas a PeixeSP, agora, mesmo com as associações, né? Você vê que o Paraná agora recentemente criou a Peixe Paraná, né? E essa organização é fundamental, porque se não tiver a organização, Dandara, você não consegue nenhum avanço. Você não consegue reivindicar dentro das estruturas públicas as demandas que o setor... você não consegue nem apresentar, né, as demandas e as necessidades do setor. Então, o papel das associações é fundamental. Eles são muito diferentes da cooperativa, né, das federações, enfim, mas a associação ela é fundamental por conta dessa participação e presença que ela tem junto às esferas dos governos aí. Então, a gente está sempre reivindicando, formalizando, faz reunião, consegue avanços daqui, depois eles paralisam, e sem isso você não consegue avançar. Sem isso você não consegue avançar. Marilza, aqui no estado de São Paulo, existe a PCS, que é a Associação Paulista de Criadores de Suíno. É uma associação que eles se organizaram na questão também de dar essa assistência para o produtor, né? E eles também têm essa questão de compra dos insumos, né? Eles abrem as cotações de insumos que os, né, associados necessitam, e daí é por cotação. Isso eles ganham força em questão de negociação. Uhum. Aqui, na PeixeSP, é possível a gente pensar em algo parecido? Já tentei. Inclusive, nessa mesma época em que nós estamos conversando agora, que eu falei para você lá de 2014, de um movimento que a gente fez, porque o rio baixou demais e os piscicultores tinham que ir indo para busca do volume de água. A água chegou no leito original do rio, né? Então, eu pensei, vamos fazer uma compra juntos, mas olha, a desunião, aí você não sabe o que vem primeiro, né? O governo se aproveita dessa desunião do setor, e o setor é desunido, tá? E aí a associação ela termina, em decorrência dessa falta de capacidade associativista, de cultura associativista, ela não avança. Então, você não sabe, é aquilo que eu já falei, não sei se você não sabe o que vem primeiro, né? Então, o setor é muito desunido, eu não sei como é que... Você vê que o associativismo, né, o cooperativismo na região sul do país, ele é um sucesso absoluto. Mas a hora que você começa a subir na geografia, o mapa brasileiro, a partir de São Paulo, você tem alguns casos de sucesso, né, de associativismo, cooperativismo, mas você conta nos dedos os casos de sucesso disso, né? E você vê que a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, quando ela começou, por incrível que pareça, eles copiaram, por exemplo, a Semana do Pescado, né, da gente. E eles têm uma visão muito... O coletivo vê da mesma forma a situação. Na piscicultura, você não vê essa união. Pelo contrário, você vê um querendo que o outro se dê mal para ver se ele leva vantagem, né? Então, já tentei fazer compras coletivas por meio da associação. A primeira proposta foi naquela ocasião de comprar corda, né? Depois tentamos comprar ração. Claro, porque aí você paga um frete só, né? Facilita a vida, barateia os custos, mas é muito complicado, bem complicado. A cultura... Uma das perguntas também que a gente tinha, né, o que essa desorganização do setor dificulta na implementação das políticas públicas. Então, eu vejo o pessoal assim, quando você tem poder de compra, você também tem poder de venda. E sim, quando a gente tem essa crise na agricultura, eu lembro que eu atendi alguns clientes e se ele sabia que o vizinho dele estava vendendo a 10,50 o peixe, ele disse, não, então eu vou vender a 10 para pegar o cliente dele e ter toda a minha produção. Ao invés deles falar assim, não, então vamos colocar um preço único, vamos nos unir para a gente conseguir ganhar este mercado. Não, era um enforcando o outro. E eu vejo que, às vezes, esse amadorismo
do tipo achar que não precisa de uma associação, né? Entra, acha que é fácil, acha que é só jogar o peixe na água. Isso acaba prejudicando muita gente que leva a sério. Sim, sim, prejudica. E assim, nós vamos, eu acho que num cenário muito próximo, nós vamos ter poucos grandes produtores. Os pequenos. E também não acredito na aquicultura sem um sistema de integração. Você necessariamente precisa estar cooperado? Não, mas você tem que estar integrado de alguma forma, né? É claro que o cooperativismo é um formato que deu certo, que é um modelo, mas você vê assim, muitos autônomos, né, no estado do Paraná, por exemplo, que participaram da... Você tem que fazer uma escolha, você não pode servir a dois senhores, que participaram das grandes cooperativas de produção ali, né, Cevale, Copacol, saíram porque, no tempo que tá bom o peixe, eles não melhoram o preço do peixe para pagar para o produtor, né? Mas ele recebe com constância, ele consegue ter um planejamento de toda a receita, de toda a despesa que ele vai ter, e aí essa relação, ela é muito positiva. É claro que eu vou ganhar menos, mas eu vou ganhar sempre. E essa é uma lógica que o nosso produtor aqui no estado de São Paulo não compreende, ele não absorve, eu acho que por causa da cultura, né? Então ele prefere, não sei, correr os riscos, ter perdas, enfim, mas é uma lógica que, não sei, é burra, mas eu vejo que a gente está caminhando para uma situação em que nós vamos ter poucos grandes e nada de pequenos. Foi o que aconteceu no Chile. Aconteceu no Chile. Você pega aí há 30 anos, o Chile tinha milhares de pequenos produtores de salmão. Hoje você não tem mais isso, né? E aí eles estão trabalhando para as grandes corporações. E eu acho que vai acontecer isso aqui também. Acho que vai acontecer. Não tenho uma questão de tempo só. Infelizmente. Infelizmente. Que comentou aqui, seu Celso, de cliente, ele virou um amigo já, uma pessoa que admiro muito. Ele e a esposa. Ele acabou de comentar, ele já tentou também muitas parcerias e formar uma associação aqui no interior de São Paulo. E eu acompanhei um pouco desse sofrimento deles e realmente é aquela coisa, um começa a puxar o peito do outro, sabe? O seu Celso é uma pessoa que tem mais de 30 anos aí trabalhando com piscicultura e é uma pessoa que tem toda a experiência de mercado também, mas entrava uma pessoa e eu acompanhei um pouquinho desse processo aí do seu Celso, mas graças a Deus ele não desistiu e aos trancos e barrancos ele segue firme. E agora também está com a fábrica de ração e agora ele está trazendo o pessoal para perto dele de novo. Então, seu Celso é um pequeno, médio produtor aqui da região que eu acredito muito. Obrigada, seu Celso, por estar acompanhando aí a live. Que bom. Maria, fala um pouquinho sobre o CONAP para a gente. CONAP, Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca. É uma instância aí de representação da pesca e da aquicultura, né, e da pesquisa também, academia, para o ministro da Pesca e Aquicultura. Ele tinha ficado desativado, caracteristicamente uma ação do governo, do atual governo, né? No governo passado ele tinha sido desativado, e eu pude participar já de algumas reuniões, né? Uma presencial e outras. Inclusive amanhã a gente tem uma reunião do CONAP. Você quer saber o que eu penso do CONAP? O que eu acho que é só para aconselhar mesmo. É isso. Eu acho que você tem são muitos interesses dispersos no CONAP. Então, você não consegue esgotar. Essa é a primeira sensação. Eu participei apenas de uma reunião, ele foi instalado, mas eu tenho a sensação que, diante das divergências ali, das necessidades, né, que são, não é que são conflitantes, mas cada um tem a sua necessidade, você termina não conseguindo eleger uma prioridade, sabe? Porque a prioridade para a aquicultura é uma, e a prioridade para a pesca é outra, e a prioridade para a academia é outra, e assim, qual é a prioridade da prioridade? Então,
eu não sei, está sendo uma experiência interessante, mas eu não acho que o CONAP, faço parte dele e espero que eu esteja errada, mas eu acho que nós vamos ficar só no processo de aconselhamento mesmo, né? Eu não vejo muita possibilidade de resultados a partir das votações, das indicações e das sugestões que possam acontecer ali, em função da pluralidade de prioridades que a gente não consegue elencar. O que vem primeiro, sabe? Qual é a prioridade zero, né? Penso que é isso em relação ao CONAP. Ele poderia ajudar nas políticas públicas? Poderia sim. Vai ajudar? Não sei. Ainda foi recém-instalado e não sei. Esse é o outro questionamento, né? Qual seria o papel do CONAP nessa implementação das políticas públicas, né? Recentemente a gente teve esse triste incidente, né, no reservatório ali em Goiás, e daí muito se fala sobre a questão do seguro aquícola, mas pouco se vê essa negociação, vamos dizer assim, andando. Qual que é a sua opinião sobre isso, Mariusa? Qual que é essa dificuldade da gente ter esse seguro aquícola? Qual seria o papel do produtor e do CONAP nessa implementação? Olha, eu acho que a própria desorganização do setor leva a não ter um foco definitivo na implantação do seguro. Eu não sei se o seguro agrícola ele tem que ser implantado por lei, se por decreto, se por um ato normativo do próprio secretário, do ministro, aliás. Esses dias eu pensando aqui algumas ações que eu poderia propor no CONAP, ou que o setor produtivo poderia propor para o CONAP, por exemplo, que as taxas, né, do RGP que foram criadas agora, que vai para a vala comum do Tesouro Nacional, que esse dinheiro fosse canalizado para se iniciar o fundo, né? Nós precisamos ter um fundo aquícola, inclusive para o seguro, né? E aí eu vou propor isso, preciso pesquisar como é que seria, se é por meio de decreto, se é por meio de lei, se é por meio de um ato normativo, enfim, qual seria o instrumento jurídico adequado para isso. Mas eu acho que alguma coisa, a gente tem que ter um começo, para começar a falar em seguro, a gente tem que ter um começo. Mas a gente tem outras prioridades. Quando você fala de aquicultura em águas da União, qual é o percentual de produtores que tem o contrato de cessão? Qual é o percentual de produtores que tem a licença ambiental? Né? E quando você fala de burocracia para o produtor, olha quantas a documentação, as licenças que você tem que ter para poder produzir peixe. Não é cobrado do produtor de boi, como é que é? O registro de produtor de boi, de bovino. Você não tem o registro de produtor de ave, você não tem um registro RGA, você não tem o de suíno, você não tem o registro geral de porco, né? Mas o peixe tem que ter um registro geral. Os outros todos trabalham como inscrição de produtor, mas não, o piscicultor tem que ter o RGP, tem que ter a licença ambiental, ele é fiscalizado pelo IBAMA, ele tem que ter licença da Marinha, ele tem que ter anuência, quando você fala de Águas da União, anuência da concessionária produtora de energia elétrica da região onde ele opera, onde ele trabalha. Ele precisa ter, aí ele faz um RAP, que é o Relatório Anual de Produção, aí ele tem que levar informações para a Secretaria de Meio Ambiente, e ele tem que levar informações também, apresentar informações também para a Secretaria de Defesa Agropecuária, né? Então, é muita burocracia, e termina sufocando, coitado do produtor, e aí ele tem o raio do mercado, né? Ele tem o mercado, no meio disso tudo ele tem um mercado, que hora cai, hora sobe, hora desce, né? O mercado é uma coisa, é uma nuvem que surge, some, e você, de repente, abaixa o teu custo de produção, de repente eleva o teu custo de produção, e se você não tiver antenado com as coisas que estão acontecendo,
você termina levando prejuízo e para. Você tem que ter uma resiliência, né? E estar muito antenado com as coisas que estão acontecendo para você criar peixe. O boi é mais lento, o porco é mais lento, a ave é mais... Mas na piscicultura é um negócio impressionante, né? Então, essa questão do seguro, eu acho que seria uma boa alternativa. Já que eu estou no CONAP, a gente pode aconselhar ao ministro para que faça uma ação para que todo recurso que for das guias de recolhimento da União, né, da GRU lá, para pagar os contratos de cessão, que eles sejam canalizados para a criação desse fundo. É um início. Porque criado o fundo, depois você consegue emenda parlamentar, você vai ter lá um deputado que gosta do setor, que acrescenta um dinheirinho lá, né, cada mandato, e a gente pode ir crescendo. Quer dizer, medidas são possíveis, né? Agora precisa ter boa vontade, disposição e correr atrás, né? E o setor está aí para tentar organizar e reivindicar essas demandas aí, né? Para essa proposta ganhar mais força, teria alguma coisa que o produtor, o pessoal que está nos assistindo, as empresas da cadeia produtiva, porque eu acho que isso é um interesse não só do produtor, né, mas de toda a cadeia. A gente que vende insumos, né, e produtos para desempenho, o pessoal que trabalha com sanidade, isso é um interesse de toda a cadeia. O que você acha que a gente, como empresa, como produtor, pode fazer para que essa ideia ganhe força dentro do CONAP e dentro do governo? Olha, eu acho que a gente precisa, primeiro, chegar com a solução proposta, assim, governo, nós precisamos disso e isso acontece dessa forma. Então, nós temos que levar o que, o como, não, o que, o porquê, né? E o como nessa história. O como é por meio de lei, então a gente tem que ter uma organização e alguém que entenda dessa coisa. Eu vou até conversar com o Davi sobre isso. O Davi é um advogado lá da PeixeBR, talvez ele saiba nos explicar. Então, eu acho que você tem que levar o problema e a solução de forma assim, muito pronta para você ter efetividade. Né? Senão, você vai ficar, governo, eu já falei isso para a secretária Tereza Nelma. Por que a gente não faz isso? Eu não propus formalmente isso, né? Mas, porque, então, assim, dei a ideia e tal, mas eu acho que a gente tem que levar com o caminho das pedras, os passos a serem dados, entendeu? E se isso não acontecer, não vira. Então, eu acho que esse é um dos papéis das associações, né? Da PeixeBR, da PeixeSP, da PeixeMG. Na AquaShow, Dandara, eu acho que a gente vai ter uma outra reunião da FENACA, porque a AquaShow do ano passado, nós criamos a Frente Nacional de Aquicultura e Pesca, né? Então, foi criado um movimento, a gente formalizou a criação dessa entidade aí, né, do Brasil para o ministro, mas nós não fizemos nenhuma ação concreta, né? E ali a FENACA, a ideia é meio que uma federação de todas as cadeias, né, de todas as espécies aí de organismos aquáticos. Então, você vê que você tem ali a aquaponia, está lá na FENACA, o pessoal do jacaré está lá, da rã, da maricultura, né, da aquicultura, piscicultura, enfim, da criação da tilapicultura, dos nativos. Então, pode ser, mais uma instância aí, mas a gente precisa levar, sabe, a receita do bolo pronta para o governo, para a gente, porque eu acho que aí você tem um pouco mais de chance da coisa acontecer, né? Então, eu penso que é mais ou menos assim que a gente tem que agir, né? E agora, então, na AquaShow, eu estou aqui na programação organizando uma reunião da FENACA para que nós possamos encaminhar ou entender primeiro como é que seria esse funcionamento, para poder fazer aí a demanda formal, né, dessa solução, se é que seria uma solução isso, né? Entendeu? Antes da gente falar da AquaShow, gostaria de mais uma vez agradecer os nossos parceiros, Panorama da Aquicultura, Aquabit, Comunidade Aqua e Tratáguas. A AquaShow, a Marilza sabe que é uma das minhas paixões, é onde eu me sinto em casa. Eu falo que são 4 dias que eu trabalho muito, mas que ao mesmo tempo eu descanso. Eu consigo ver muitos ex-clientes, muitos amigos,
pessoa da faculdade, então ela sabe. Meu hotel está reservado desde janeiro, que você sabe que eu não perco de jeito nenhum, né, Marilza? E eu queria saber um pouquinho aí dessa programação que a gente tem para a Quiz Show 2024 e também qual que é essa ação. Eu falava para os pequenos produtores quando eu atendia eles assim, gente, é muito importante vocês estarem presentes num evento desses, não só pela troca de informação, né, pela questão de contatos, mas sim para saber o que está acontecendo no mundo aquícola, né, na cadeia, para ajudar a gente a se organizar e brigar. Isso é uma coisa que eu sempre falava para eles. Então, qual que é essa importância da feira, da Quiz Show, que eu acho que não é simplesmente uma feira, é um evento educativo, é um evento político, é um evento que a gente fica por dentro das tecnologias que a gente tem. Então, qual é essa importância da Quiz Show nessa parte das políticas públicas e o que nos espera a Quiz Show 2024, Marilza? Olha, a Quiz Show 2024, assim, nós todos, eu não sei se você foi entrevistado ano passado, porque você estava como expositora, né? Mas a gente passa uma pesquisa, uma enquete, né, de avaliação do evento para todos os expositores e todos os anos a gente faz isso. O que precisa melhorar? É muito difícil fazer esse evento, Dandara, muito difícil. Eu quase enlouqueço, porque assim, a equipe é pequena, sou eu e o Lucas, né, que nós trabalhamos, aí a gente tem outros apoios, enfim, mas é muito complicado, é muito difícil. Você vê que acontece num pasto, aquilo lá é um pasto, não tem energia, não tem água, não tem internet, não tem chão, não tem parede, não tem teto, não tem nada, a gente faz tudo. E é caro, é muito caro. Mas eu acho que ainda assim vale a pena, né? Porque é o grande encontro da aquicultura nacional. Quer dizer, se a pessoa tem interesse em virar piscicultor, se tem interesse em virar produtor, e hoje a Quiz Show, eu digo que o protagonismo da Quiz Show é a tilapicultura, né? É um evento da tilapicultura. Mas, no entanto, as outras espécies, você vai ver os problemas, a transversalidade dos problemas, ela está na tilapicultura, ela está no nativo, ela está na rã, ela está no jacaré, ela está na maricultura, ela está na carcinicultura, ela está na algicultura, está na aquariofilia, está em qualquer... Onde tem organismo aquático, a transversalidade dos problemas, eles são comuns, né? Então, a dificuldade com a licença é o GTA que você tem que ter, é o preço da ração, é a falta de mão de obra, se bem que a falta de mão de obra é generalizada para qualquer atividade. Mas, então, as dificuldades são as mesmas. E as soluções, elas têm que vir no conjunto, porque isso engrossa o nosso caldo. E na hora de mexer esse doce, nós estamos falando em nome do produtor de organismo aquático, não é só da tilapicultura. Então, a gente é beneficiado conjuntamente, assim como o cara do ornamental assim como o cara do panga assim como o cara do camarão, entendeu? Da alga, né? Enfim, da malacocultura. Todo mundo se junta para se fortalecer. Porque as demandas são as mesmas. A dificuldade com licença ambiental é para todo mundo, né? Muito bem. Então, a Quiz Show, ela tem esse papel político também de trazer a tecnologia, de trazer o que está de novo, de fazer essa intersecção do setor, de relacionamentos, de negócios, né, principalmente. E voltando à questão da enquete que a gente faz, os expositores apontaram sempre duas questões, sempre, todas. Essa é a 13ª, nós ficamos 3 anos sem fazer a Quiz Show, né? 2 anos por causa da pandemia, 1 ano lá atrás, em que se pensava em fazer bianual, enfim. Mas aí, por que fazer anual também? Por conta da rapidez com que a tecnologia, a tecnificação, os melhoramentos, enfim, os avanços vão acontecendo de uma forma muito rápida. Então, se você deixa para fazer a cada 2 anos, você vai perdendo o compasso dessa relação de evolução, né? E aí, eles diziam o seguinte, tem muita palestra, e tem esse negócio da abertura política aqui, que você perde meio período, porque você vê que o primeiro dia do evento acabava quase mais de 12h30, quase 1h da tarde, então você perdia os negócios, porque as coisas não aconteciam enquanto estava tendo aquela abertura, aquela falação lá e tudo mais, né? Então, o que a gente fez? Vamos experimentar esse ano, vamos ver se dá certo, né? Erro, acerto, aliás, é tentativa, erro e acerto, né?
Então, nós vamos fazer a abertura da AquaShow no dia 20 de maio à noite. E lá, então, vai ter lá a abertura com os políticos, as autoridades, né, do setor e tudo mais. E depois, já na abertura também, nós vamos fazer a entrega do PIA, e nós vamos fazer a entrega. O PIA é o Prêmio Inovação Aquícola, que a gente já tem lá os 12 vencedores finalistas das 4 categorias, é muito legal. Olha, nós tivemos cases assim sensacionais, de coisas que efetivamente proporcionam um avanço para o setor produtivo, né? E muito legal. E depois lá na abertura também nós vamos ter a entrega, então, do Prêmio Personalidades Brasileiras da Aquicultura, o menino da Aline Brum e Geraldo Bernardino, que são 2 queridos que se foram e que deixaram a história, né, a contribuição deles para a aquicultura brasileira. E a gente tem obrigação de reverenciar esses 2 nomes, homenageando os homens e as mulheres que trabalham na aquicultura e que são modelo, inspiração para os demais e as demais, né? E então nós vamos consagrar esse ano lá na abertura o vencedor e a vencedora do Prêmio Personalidade Brasileira da Aquicultura, Aline Brum e Geraldo Bernardino, isso no dia 20. E no dia 21 a gente já abre a feira, só corta a fita e vamos para a feira, entendeu? Então não tem aquela coisa daquela abertura tal, e aquele negócio que fica esperando. Então nós vamos ter 3 dias de feira, efetivamente, com poucas palestras. Nós vamos ter o espaço empresarial, né, que as empresas que quiseram vão apresentar ali. Então nós vamos ter palestras nestas salas, mas no auditório nós vamos ter... Ó, isso é um spoiler, hein? Eu estou concluindo a programação hoje. Nós vamos ter uma reunião técnica dos stakeholders, né? Assim que fala, dos atores, enfim, aí da pesquisa, para direcionar, porque há uma distância muito grande entre o que a pesquisa faz e a transferência disso para o setor produtivo. Muitas vezes você tem uma pesquisa que ela não é de interesse do setor, né? Enfim, tem inúmeros casos que a gente pode contar de experiências que foram feitas, o pesquisador publicou, elevou o nível dele lá nas publicações, etc. e tal, mas de transferência efetiva, de interesse efetivo do produtor, essa coisa não tem, né? E nós estamos cansados de ver isso. Cansada de ver isso. Então, veio lá da Embrapa Pesca e Aquicultura uma sugestão da gente fazer uma reunião, né? É uma reunião técnica de priorização de sinais e tendências na aquicultura continental. Então, nós vamos ver aqui o que é que o produtor de nativo precisa, o que é que o produtor de tilápia precisa, o que é que o produtor de camarão precisa e como é que é o mercado dessas 3 cadeias, né? Então, nós vamos discutir isso para afunilar efetivamente a participação da pesquisa da Embrapa Pesca e Aquicultura com foco nessa leitura que nós temos que fazer dos sinais e as tendências de mercado e os sinais para a produção, o que a gente tem que fazer. Então, aproximar isso é uma reunião técnica, uma reunião de trabalho, não vai ter, tem algumas apresentações, né, de cenários, para poder nivelar o nível de discussão ali depois, que vamos ter em 4 grupos, que é aquela dinâmica do World Café, sabe, em que eu participo aqui, participo acolá, e depois eu sintetizo e direciono e sistematizo como é que vai ser daqui para frente, né? Então, nós vamos fazer essa reunião. Tem um painel sobre investimentos, né? Que é oportunidade de investimentos na piscicultura brasileira. Então, nós vamos ter aqui algumas pessoas falando sobre oportunidades, cenários, gargalos, dificuldades, enfim, o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim, e no saldo final, o que sobra? Sobra coisa boa. Então, vem investir na agricultura brasileira, porque a gente vai pontuar para você quais são as regiões que têm possibilidade de produção em águas da União, quais são as regiões que têm possibilidade de produção que também precisa de água, mas em viver escavado, né? Onde é que está esse mercado? O que a gente precisa fazer? E, simultaneamente a isso, a gente tem uma série de empresas expositoras que são de consultoria. Então, se o cara quiser investir, ele vai entender um pouco do negócio e ele já vai poder ser direcionado ali para essas empresas, né, que fazem consultoria e que fazem projetos, enfim, de gestão, de monitoramento, para poder
investir, porque a gente precisa efetivar o potencial brasileiro. Aí você fecha com a coisa, como é que eu efetivo o potencial? Porque nós vamos ficar deitados em berço esplêndido, como o nosso hino nacional diz, até quando? Né? Então a gente ou efetiva esse potencial brasileiro, ou a gente vai continuar do jeito que nós estamos. Então, eu tenho a impressão que se as pessoas tiverem maior quantidade, reclamando de forma, sabe aquelas danças de rua, que você tem aquele monte de grupo que causam um efeito maravilhoso? Talvez a gente consiga fazer isso com o Estado, né, a unidade territorial paulista, né, paulista não, a unidade federativa estadual, e com a nação, e dentro de cada município também, né? Porque, no final das contas, você não vê política municipal nenhuma para a aquicultura. Por que que a gente não municipaliza o licenciamento ambiental? Por quê? Por que que os prefeitos não se reúnem e falam, ô camarada, peraí, vamos nos juntar aqui, vamos dividir essas despesas, a gente pode licenciar, abrir um sistema de licenciamento ambiental aqui para a nossa região. Os caras não fazem isso, agora também nunca ninguém nem pensa sobre essa questão. A gente precisava municipalizar a licença ambiental, porque a licença ambiental, tudo acontece no município, não acontece no Estado. É claro que tem a inter-relação, a intersecção dos domínios, dos corpos de água, que elas atingem vários municípios, que essa é uma das dificuldades que você tem com a municipalização. Pera lá, mas será que a gente não consegue construir uma coisa que seja comum para todo mundo? Paranaíba tem a licença ambiental, Santa Fé do Sul não. Nós estamos onde em Paranaíba e Santa Fé? Nós estamos no mesmo corpo, no corpo hídrico, que é o reservatório de Ilha Solteira. Então, como é que é isso? Essa unidade federativa serve para quê, no final das contas? Para a cidadania brasileira, né? Bom, e aí a AquiShow é isso tudo, é esse misto de política, de conhecimento, de negócio, de diversão, porque tem lá no último dia a gente faz uma confraternização, né, que é maravilhosa. Eu quero saber, Marilson, o que você preparou esse ano? Porque no passado teve concurso da tarrafiada. No outro ano teve do filetador. Esse ano você está pensando em alguma coisa também? Não, nós vamos fazer a Miss. A Miss é pro show. A Miss e o Mister, o que você acha? Você é uma séria candidata. Lá na hora nós vamos lançar umas moças bonitas, uns moços bonitos, vem cá, vamos ensinar. Adorei a ideia, Marilza. Adorei a ideia. Adorei. Já vai preparada, viu, Dandara? Vai preparada para desfilar. Não, mas a tarrafa de ouro nós vamos ter, o filetador de ouro nós vamos ter, o tarrafiador, né? A gente vai fazendo essas coisas. Eu me lembro, Dandara, você me fez agora, eu que crio tudo essas coisas, depois fica me dando trabalho. A gente fez a tilápia de ouro. Lá, não sei se você chegou, você lembra da tilápia de ouro? Em que a gente fazia uns tanques de 1 por 1, levava lá 10 juvenil, de 35, 50, eu não lembro agora, 10 juvenil, e punha lá, né? Eram 10, Eram 10 por gaiola de 1 por 1. Acho que era isso. E aí a gente tinha massa, biomassa e melhor espécie, né? Melhor exemplar. Menina, mas era uma briga, a gente punha aquilo com cadeadinho, né? Aí morria, aí tinha aquilo, meu Deus do céu, mas a ideia era verificar a ração, qual é o melhor resultado da ração, a curva, né? De conversão das rações. Aí um tratava com a Guapi, outro tratava com a Raguif, outro tratava com a Supra, outro tratava com não sei o quê. Não, a minha é melhor. Mas dava cada briga, mas dava muito trabalho fazer aquilo. A gente fez 2 anos e aí também chamava tilápia de ouro, né? Mas era muito divertido. E a AquiShow é assim, a gente quer criar... então vamos voltar lá. Então nós vamos ter o painel da sanidade, né? E acho que eu posso falar, nós vamos tentar trazer o operador nacional do sistema para explicar o bicho de 7 cabeças, que é a gestão do nível de água dos reservatórios, até para a gente tentar entender essa questão da perda lá do produtor de 400 toneladas de peixe que ele perdeu lá em Goiás, na Serra da Mesa, né? Com a água que foi, enfim, abrir as comportas, enfim, de fundo, de barragem, eu não sei como é que foi, mas para a gente tentar entender e trazer essas pessoas para o universo da aquicultura. Nós precisamos fazer isso, né? Então, tem uma grande possibilidade de a gente fazer essa reunião com o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, cuja aquicultura, a piscicultura em tanques redes, depende exclusivamente deles, e eles provocam certas contingências que eles não têm ideia do que eles fazem com o setor aquícola, né? E a gente precisa discutir isso.
Então, nós vamos trazer o ONS, se Deus quiser, eles virão, porque a gente quer fazer assim, entender como é que opera o sistema hidrelétrico nacional, né? Porque isso tem diretamente a ver com a produção de peixe em água da União, que todas as águas da União estão feitas nos reservatórios. Tá, tem alguns estaduais, aqui você pega aqui o Tietê, né? O Barra Bonita, que tem aqui com Zacarias. Esses dias eles fecharam também a comporta, estava muito calor, o nível da água baixou, um associado nosso perdeu 12 toneladas de peixe, assim, ia despescar segunda-feira. Do sábado para domingo morreu tudo, chegou tudo boiando lá, sabe? Uma tristeza isso. Né? Me dói o coração na hora que eu vejo umas coisas dessas, entendeu? Mas então a gente vai fazer o painel de sanidade e o painel das mulheres, que o ano passado você causou muita emoção a sua participação no painel, porque eu acho que o mundo do agronegócio, e a aquicultura é agronegócio, por mais que as pessoas neguem isso, não é porque nós estamos na água que nós não somos agronegócio. Criar peixe é pecuária, né? Então, nós vamos fazer o painel das mulheres, porque eu acho que a gente tem que fazer, né? Eu acho que é crescente o número de mulheres que estão trabalhando na aquicultura, seja na base aqui, jogando a tarrafa, ou seja, gerenciando os sistemas de produção, ou administrando financeiramente, enfim, ou como olhar técnico, né, da produção, enfim. Mas nós temos muitas mulheres e acho que as mulheres fazem a diferença onde elas estão, porque elas têm uma visão universalista, sabe? A mulher entende a lógica sistêmica da produção. Os homens têm um olhar muito no negócio, só no ganho, né? Então, eu acho que a gente precisa continuar apresentando as mulheres que inspiram e que são modelo, né, para o setor e ocupando o espaço. Assim como você fez no ano passado. E temos o Aquaquiz, que o Aquaquiz eu acho genial também. O ano passado foi o Santiago. Esqueci o nome do menininho que ganhou. Mas é muito legal, um momento muito legal. E aí, nas salas, nós vamos ter as empresas expositoras que se interessaram em apresentar as inovações, enfim, os produtos, serviços, vão estar lá apresentando, com as associações contando também o que é que elas fazem e por que elas estão e quais os avanços que as associações proporcionaram para os seus estados e nas suas regiões aí. O evento eu acho que o evento dá muito trabalho, mas vale muito a pena. Eu tenho muito orgulho de ter criado e trabalhar nisso há tanto tempo, assim, e porque eu acho que quando a gente criou a Consol lá atrás, era para levar informação e conhecimento lá para o produtor do Oeste Paulista, né? Chegou o momento, nós não cabíamos mais em Santa Fé, viemos aqui para Rio Preto. Acho que Rio Preto precisa ter um centro de eventos, porque esse trabalho que dá a fazer isso, de montar do chão uma feira, é muito trabalhoso. Mas, enfim, a gente faz isso porque a hora que chega lá, a gente sabe que a gente evoluiu em relação ao ano passado, mas que ainda tem muita coisa para evoluir em relação ao ano que vem. E é isso, é proporcionar esse congraçamento, esse encontro e bons negócios para o setor aquícola brasileiro. Esse é o objetivo da Quishow. E alegria. E um bom... deixa eu te falar. Lá na confraternização, nós vamos ter uma moça chamada Jaqueline Cardoso, que eu não sei porque aquela mulher não é o seu sucesso. A potência vocal daquela... Você vai ver. A potência vocal daquela mulher... Marilza, eu sou sempre a última a sair das confraternizações, Marilza. Não, mas você vai gostar da Jaqueline. Então ela abre e depois nós vamos trazer aquela mesma banda do ano passado, aquele pessoal que tirou todo mundo das cadeiras, que foi, assim, muito legal também, né? Foi sensacional. E cerveja gelada e um bom peixe frito e vamos em frente que vamos ser felizes. E Marilza, nesse momento acabou o evento e a gente tem que... Quando eu fui convidada para participar do painel, para mim foi uma grande honra, assim, porque o pessoal pôde acompanhar um pouquinho da minha trajetória, né? Não foi fácil. Sim. E, assim, mas o que mais me deixou feliz foi quando terminou o painel, uma moça que estava na plateia veio falar assim comigo, assim, nossa, eu estava prestes a desistir da faculdade, mas te ouvir falar, contar a sua história, me deu muita força para conseguir terminar, porque ela também foi mãe durante a faculdade, né, estava passando por todo um processo, e aquilo para mim, eu falei assim, nossa, vale
a pena, só quem vive, só quem passa as dificuldades, né? Eu falo assim, hoje eu não estou mais no campo, estou mais na parte técnica, na parte comercial, mas tem certas situações assim que são vivências que não dá para explicar. E ter ouvido aquilo me fez muito bem. Então eu agradeço de coração o convite pelo ano passado. Estarei este ano novamente aproveitando toda a feira. E eu queria que você explicasse para o pessoal como é que eles fazem para participar, como é que eles fazem as inscrições, se ainda tem stand sobrando, se tem limite de entrada. Explica essa parte aí para a gente, Marilza. Não, limite de entrada não tem, né? A gente tem um galpão lá, nosso evento tem mais de 5.000 metros de área, né? Aquele galpão que a gente contrata lá. Então, não tem limite de gente, não. O bombeiro bota lá, diz que cabe, sei lá, eu quantas mil pessoas, e aí a gente segue todas as regras de segurança, né, e tudo mais. Mas, assim, a gente ainda não abriu as inscrições, né, porque eu queria, assim, fechar a programação junto com as inscrições, né, porque a gente necessariamente... Por que a gente cobra os ingressos? A gente cobra os ingressos porque a gente precisa, inclusive, da receita dos ingressos para pagar as contas, né? É um evento muito caro, porque tudo... Pra você ter uma ideia, o galpão, não estou falando de chão, não estou falando de piso, estou falando de galpão, custa 380 mil reais. Um galpão. Aí o piso eu vou pagar 154 mil reais de piso. Você somou os dois? Só para ter piso e parede e teto. São mais de 600 mil, né? Aí a elétrica, e vai. Então, a gente precisa da receita dos ingressos para ajudar a pagar as despesas, né? Porque não Todos pode os sobrar... que trabalham ali na organização, todos os funcionários que trabalham ali na entrada, na recepção, na organização, na limpeza. Inclusive, ano passado, o pessoal da organização, não sei se vão ser os mesmos, Marilza, mas ano passado foi sensacional o atendimento que eles nos deram, tanto com o stand... como ali na recepção, sabe? O pessoal que estava ali na organização, sensacional, assim, fora de série. Esse ano não vou estar com stand, mas se Deus quiser, para o próximo ano a gente tem bastante coisa para ser liberada ainda pelo Marcos, essas coisas para a gente lançar, porque a ideia é a gente trabalhar, voltar para o cliente final, que é a minha paixão, não adianta, eu gosto do campo. Então, ali na empresa agora a gente está focando em alguns produtos. Em breve acho que a gente vai lançar algumas coisas novas, voltadas para o cliente final. E daí, se Deus quiser, para o próximo ano estarei com o stand novamente, Marilza. Que bom, que bom. Então, deverá ser o mesmo pessoal. Assim, a gente não pode mexer em time que está ganhando, né? Se deu certo, vamos continuar. Então, assim, mas os ingressos, por exemplo, nós vamos manter, são os mesmos valores lá de 2022, apesar dos custos da montagem terem subido, a gente vai manter os mesmos valores. Então, eu até tenho aqui, ó, por exemplo, o pacote fechado para os 3 dias do ingresso, mais a confraternização, são R$400, né? Porque ali você come, bebe, dança, se diverte na confraternização, e você vai, assim, no lugar, você gasta mais do que isso, né? Se você vai numa balada, sair. E o ingresso, por exemplo, se você vem... Estudantes têm 50% de desconto, então vai custar R$ 62,50 para o estudante, isso individual, né? Para caravanas acima de 10 pessoas, hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem lá do meu amigo Leuci, não sei se ele vai nos ver, lá do Amazonas, eles estão vindo com 28 produtores lá do Amazonas para cá, eles vão pagar R$150 pelos 3 dias, porque estão acima de 10, né? Então, não é um evento caro. Eu fui no cinema aqui em Rio Preto esses dias, estava R$62 o ingresso, né? R$62 o ingresso do cinema, tudo bem. Mas... de estacionamento, né? Fora todos esses gastos. E assim, a gente não cobra, por exemplo, do expositor, nós não cobramos internet, nós não cobramos licença de prefeitura, nós não cobramos alvará, nós não cobramos segurança, nós não cobramos taxa de limpeza. É aquele valor do stand, né? Então, assim, o preço do ingresso, ele ajuda a pagar as contas, né? E sobra muito pouco para a associação. E é das sobras da Show que mantém a associação, né? Você vai para Brasília, esses dias eu fui para Brasília, estava R$5.700 o preço de uma passagem. Uma coisa assim, que você vai para a Europa com dois passageiros com esse dinheiro. O preço das passagens aéreas no Brasil estão muito elevados, né? E não dá para ir de carro.
E muitas vezes você perde um dia para ir, um dia para voltar, e aí termina ficando muito mais cansativo. Mas então é preciso ter ingresso, porque também a gente entende que você seleciona e qualifica o público que vai lá. Né? Porque se você não cobra ingresso, vai. Em Santa Fé acontecia um pouco isso. O João Manuel me falou, Marilza, em 2012. Em 2012, o João Manuel me chamou, a Guabi era uma das expositoras cota diamante, sei lá. Ele falou, olha, eu paguei não sei quanto aqui, eu trouxe gente para cuidar do stand, eu distribuí bebida, uísque, salgadinho, Coca-Cola, aqui no meu stand eu tenho custos, né? Aí vem o pai, a mãe, a avó, o cachorro, o papagaio, os 3 filhos, enfia a mão no meu saco de ração aqui e pergunta, oh, para que serve essa ração aqui? Ah, esse aqui é por... Ah, esse fininho aqui é por quê? Ah, esse aqui... Então, ele ocupou o tempo do meu vendedor e acha legal, pô, legal, e vai embora e eu não fiz negócio. Então, em 2012, o João Manuel falou, Marilza, se você quiser, João Manuel da Guabi, meu querido João Manuel, zootecnista, falou, se você quiser que esse evento tenha sucesso, você tem que tomar uma decisão. Ou ele é a festa do peixe, ou ele é um evento técnico. E ali eu fiquei anos passando, tentando cobrar, mas aí eu era voto vencido, porque quando você cobra o ingresso, você qualifica o público que vai estar lá visitando você no seu stand. Você foi lá o ano passado como expositor e você sabe disso. Era um público do setor, né? Então precisa cobrar ingresso, porque senão vai o João, a Maria, o Joaquim, o Zezinho, que vão lá fazer turismo e não vão fazer negócio. E é um evento de negócios, né? Tanto é que a gente diminuiu o número de palestras, você viu que nós vamos ter 4 painéis, aliás, 3 painéis, né? Com foco na atividade, para poder fazer negócio. Para o cara não ficar, que vai no evento, tá lá interessante o tema da palestra, não. Ele tem que estar ali, tem que estar circulando, tem que fazer networking, né? E ampliar sua rede de contatos e ver as possibilidades que existem e alternativas que estão expostas no evento. Então, às vezes, dia 20 vai estar site e inscrição aberta aliás, as inscrições e a programação estarão disponíveis no site. O preço é o mesmo. Esse negócio de lote, isso aqui não é festa de carnaval. Aqui em Rio Preto tem um tal de OPA que você abre, assim, em 10 minutos, o primeiro bloco, aí fecha. Aí é R$50. Aí o último é R$1.500 por cabeça. Não é. Aqui é o mesmo valor do primeiro ao último dia. Pode comprar sem pressa, que vai dar tudo certo, né? E aí o evento está aí para a gente se congraçar e aprender a cada ano a melhorar e ir em frente e fazer novos amigos e... Trazem empresa com stand disponível. Ainda temos. A gente vai encerrar essa semana. Ainda temos uns 2 ali, 12 metros quadrados, ainda temos. Tem interesse? Acho que tem interesse. Mas tem uma novidade. A gente vai trazer um cara... A boutique vai estar cada ano melhor, né? Mas tem um menino, Camaro Joias. Ele faz tilápia. Eu conheço, pessoal. Ele tem um pesqueiro maravilhoso. Cachango. Então ele vai estar aqui, ele vai trazer aquelas tilápias, aqueles pins assim, vai estar muito legal. Tem o pessoal, a Sônia, na boutique, que vai trazer peixe, couro de tilápia em bolsa, cinto, carteira. Pirarucu também, ela está trabalhando com isso. A Amanda, que faz uns couros, tem um outro artesão aqui de São José do Rio Preto que usa os couros da Amanda para fazer. A Sônia também, né? Usa os couros da Amanda, a tilápias leather lá. Tem as meninas da MF Couros, né? Que é a Kátia. A boutique vai estar bem, bem bacana esse ano, sabe? E aí o restaurante que vai ter churrasco de peixe lá ao vivo, o pessoal do Chico Barrigudo, vai ser uma festa boa e negócios melhores ainda que a gente vai estar lá para fazer, você vai ver. Mas antes das perguntas do pessoal, queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo e a participação, agradecer aí os nossos parceiros, né, Panorama da Agricultura, Aquabit, Comunidade Aqua e Tratáguas. E agora a gente vai para a pergunta do pessoal. Algumas pessoas aqui comentaram. E o pessoal da Catfish. Gandara. Olá. Gandara. Deixa agora eu fazer as perguntinhas para a Marilza. Tá. Leo, que tem alguns comentários ali, Deraldo. Já anotei aqui já alguns comentários. Vou começar por esse que está aqui, que é o do Kleberson, da Roto Aqua. Diz que vai estar
participando da Show no stand lá aí. Ah, Amiga, com esses valores, quando você falou os valores referente ao piso e à cobertura, não daria para juntar e construir para os próximos eventos o galpão definitivo da Show para a Show em parceria com a Prefeitura e Estado? daria, a gente já até pensou isso. O processo burocrático de doação de área, nós teríamos, não doação, uma cessão de área para construir, né? Mas aí seria para PXSP. A associação não pode ter patrimônio, né? Não pode ter, enfim, seria um patrimônio da associação. A gente já pensou isso, né? Nós já pensamos isso. O Kleberson vai estar expondo lá na Show, sabia? É isso. Ele falou. O Kleberson é um querido e ele é um assíduo ouvinte das lives, né? Um abraço, Kleberson. Ele vai estar, inclusive, com um sistema lá de gerador. Ele vai estar lá também com o gerador dele, vai estar lá oferecendo os serviços dele lá no nosso showroom, né? Que é ao vivo. Mas seria uma solução. Mas eu comecei o ano passado, o processo burocrático para isso, Kleberson, é uma loucura. Você não tem ideia do que é tentar uma cessão diária do governo do Estado para uma entidade. E aí, diante da burocracia, a gente terminou, sabe, que só eu que faço tudo. Então, eu falei, vamos largar esse trem para lá, porque talvez a gente tenha uma ideia também de fazer a Show, é uma ideia, tá? É uma ideia de fazer a Show itinerante. E para as regiões produtoras. Porque eu acho que seria uma pegada legal, sabe? Eu acho que a gente oportuniza outros encontros. Então, aí essa ideia de ficar fixo no lugar, ela já descaracterizaria essa qualidade aí de itinerância da Show, entendeu? E eu acho que a gente deve caminhar para isso, sabe? Você ainda teria outra questão, né, Marilza? Como é que Você ainda teria outra questão, que seria... Você teria outra questão, que seria manter o espaço, né? A manutenção do espaço. Não seria um custo barato. E durante o ano você vai fazer o quê com o restante do ano? Então você tem toda essa questão de utilizar o espaço. Então teria que ser num lugar que você pudesse alugar para fazer outros eventos também, para custear a despesa de manter o espaço. Ainda tem isso. E aí é que está a dificuldade, né? A associação, se isso vem para a associação, porque o que justifica uma sessão é o aspecto social do uso do espaço público, né? Então, aí você, como é que é? Você descaracteriza, porque aí tem isso da manutenção, né? Aí a associação vai ter que ficar alugando, como é que é para manter e tal, eu não sei. Tem essa parte burocrática. A gente já pensou nisso, mas não viabilizamos. Tem outra pergunta aqui, o pessoal da Catfish, ele falou, alguma novidade no stand das startups sugere uma interação maior entre as startups e as empresas e produtores? Ele queria saber em relação a isso. Então, as startups, ela a produção, né? Aliás, a presença das startups na Show é em decorrência de uma parceria que a gente tem com a Agrifutura, que é do Instituto de Pesca, junto com a INA, né, com o INA, que é o Instituto de Inovação Tecnológica lá israelense, que é do nosso amigo Moshi. Então, quem trabalham, a concepção ela é toda desenvolvida em cima de uma parceria, de um termo de parceria que existe entre eles, e aí meio que essa coisa é amarrada, eles têm uma certa flexibilidade, mas eu vou, inclusive, falar para o Marcelo e para o Mochico dessa integração aí que você está sugerindo, viu? Acho que é uma boa ideia, vou conversar com eles sobre isso, tá? Para a gente aproximar mais. Inclusive, tem uma palestra na rodada, lá no Espaço Empresarial, em que o que são as startups. Nunca vi, não comi, eu só ouço falar. Então eles vão explicar isso daí. Não, eu acho que eu comia por minha conta. Deixa eu ver como é que está aqui na programação. Mas é mais ou menos isso. O que são as startups? Nunca vi, eu só ouço falar. Faltou comer, né? Mas é esse nome aí mesmo que eu te falei.
Mas vai ter essa apresentação deles lá, até para aproximar, porque, assim, de fato, o que é uma startup? O pequeno produtor, a pessoa que está lá, ele sabe, é um negócio que fica lá na estratosfera, você não consegue entender, né? Então, precisa integrar mesmo, precisa aproximar, concordo plenamente. Vamos fazer. Então, as startups vai mais para... Ela tem que entender a necessidade das empresas e dos produtores, né? Para eles desenvolver a tecnologia. Então, essa ideia da Catfish aí de fazer essa interação, eu acho que vai diminuir muito esse caminho que tem nessa distância, na realidade, entre a startup, empresa e produtor. E a Quichô pode quem é o contato aí da Catfish? Fala aí, depois, Dandara, pega aí. Dandara tem um contato dos meninos. Eles vão estar na Quichô, na startup? Lá na Agricultura, estarão? Eu acho que eles vão estar com um stand participando com alguém. Não. De ano passado. Depois eu passo o contato deles para vocês. Ó, aí eles disseram que vão estar. Vamos estar sim. Vamos estar sim. Tá. Mas depois eu te mando o contato deles. Eu conheci os meninos, inclusive, na Quichô do ano retrasado. O trabalho técnico deles. Entendi. Então, mas passa o contato deles. Bom, eles vão estar lá, então, no Agrifutura, pelo que eu entendi. Tá. Isso mesmo. A gente eu vou falar com o Marcelo, com o Léo, e a gente vamos promover essa integração, sim. Acho que é fundamental. O que mais? Tem mais uma pergunta aqui. Uma pergunta aqui do professor Lutemário. Os responsáveis pela gestão das hidrelétricas não têm a sensibilidade das unidades de produção de pescado, a Jussante, e não tem um regramento de abertura de comportas. E você está levantando essa questão, tanto pelo caso que você levantou lá da região de Goiás, né, como a questão também da região de Paulo Afonso, né, de São Francisco. Aí ele pergunta, como resolver essa questão? Eis a questão. Então, né? Essa é uma... Lá em 2014, o professor, em 2014 eu tentei falar com a ONS, para a gente entender como é que é esse momento da decisão, né? Porque assim, e o piscicultor, uma lição que a gente trouxe lá de 2014, você vê que a crise hídrica em 2021, que foi tão grave, quase tanto a de 2014, o piscicultor das Águas da União já não sofreu tanto, que ele aprendeu a lidar com a situação lá em 2014. Porque em 2014, o pessoal lá da secretaria, né, do MPA, eles ajustaram a área de produção e depois ela permaneceu. Então, foi uma emergência, uma contingência, né, em que nós tivemos que ir para mais próximo do leito do rio natural, por conta do volume de água, e alterou o polígono, né, da autorização lá do contrato de cessão, e essa foi uma flexibilização que foi promovida lá pelo pessoal do Sinal, naquela época, que se manteve. E já em 2014, em 2021, a gente não sofreu tanto. A agricultura que depende aí desse humor das hidrelétricas, ela já não sofreu tanto com a crise hídrica, porque meio que a gente aprendeu. Hoje o piscicultor, ele consulta muito o site do ONS para ver nível de água de reservatório. O que a gente precisa pedir para eles é assim, eles precisam entender que a aquicultura é tão usuária do recurso hídrico quanto eles que são geradores de energia elétrica, né? Então, apesar deles serem donos da borda do reservatório, da água, eles não são proprietários. Mas assim, eles nunca nos ouviram, né? Então, essa reunião que nós vamos fazer no ONS é para o ONS se apresentar. Como é que funciona? Como é que é o sistema elétrico brasileiro? Como é que ele é interligado? Por que às vezes ele tem que tomar uma decisão de baixar o nível da água de um reservatório e o produtor vai pagar as consequências dessa decisão? Porque eles não conhecem o que é a piscicultura. Então, a nossa ideia é trazer esses caras para conhecerem a aquicultura praticada em reservatórios de águas da União, em que eles operam o nível, para eles poderem entender que nós somos tão usuários quanto eles e que essas decisões que são, assim, tomadas de em cima da hora, elas precisam ter um pouco mais de planejamento, né, para poder não prejudicar aqui na ponta quem é usuário do recurso hídrico tanto quanto eles.
Mas a gente precisa construir isso de uma forma que nós entendamos como é que funcionam as coisas deles e eles entendam como é que funcionam as coisas nossas. Então, a ideia de trazer o ONS para cá é para fazer essa aproximação, né? Porque num dado momento eles impõem contingências para o produtor que nós não podemos, nós estamos reféns dessas decisões. Então, eles têm que entender que essa decisão ela tem que ser compartilhada com outros setores usuários. Então, e nós nunca tivemos essa oportunidade. Por isso que eu reputo essa reunião da ONS, a vinda da ONS na AgriShow, é muito importante para quem é produtor em Águas da União. Mas é de uma importância, sim, enorme, né? Porque eles vão conhecer o que é o setor aquícola. E aí, depois, nós vamos levar esses caras onde tem produção para eles verem como é que é. O que é o mundo da aquicultura? Porque eles não sabem, eles estão lá fechando comporta, cuidando de estrutura, né? Abrindo, fechando e tal. Mas eles não sabem que a agricultura está aqui. E nós temos coisas que podem ajudá-los também, né? Nós temos coisas comuns, interesses comuns. E é isso. Né? Trazer Eles o cara para conhecer a atividade, né, Maria? Eles precisam conhecer a atividade para poder alinhar as ações dele com as nossas, para não poder atrapalhar, causar esses prejuízos, como o produtor aí que teve esse prejuízo de quase 400 toneladas de prejuízo. E complica muito a atividade. Eu mandei o convite para um Cristiano, um moço chamado Cristiano, que é o diretor de operação do ONS. E ele virá falar conosco, você vai ver. Então, a AgriShow tem essas coisas, Dandara, né? Que a gente fica aqui sabendo quais são as dores e as possíveis soluções e a gente busca elas para o setor para poder melhorar a vida do nosso produtor brasileiro. Na medida que eu sou, assim, eu falo que eu sou o cocô do filhote do mosquito do bandido do cavalo. Eu sou lá o cocôzinho do filhotinho, sabe? Mas a gente faz a nossa parte, a gente faz, né? Então, aproveitando essa fala sua, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para você. Essa pergunta é minha. Na sua opinião, qual o maior entrave da aquicultura brasileira atualmente? Ah, licença ambiental. Licença ambiental. Isso é um bicho de 7 cabeças, porque o cara está lá no gabinete, dentro do ar-condicionado, ele não tira a bunda da cadeira para conhecer o sistema de produção, não tira. Né? Eu sou contra, me posiciono contra, eu não vou lá conhecer que já existem filtros, você tem remediadores, biorremediadores, você tem aeradores, você tem uma escambau, você tem rações melhores, né? Esses caras ficaram com o tempo da ração peletizada ainda, que deixava lá uma quantidade enorme de resíduo, né, na água. Então, e eles são contrários, não têm conhecimento e não estão abertos ao conhecimento. Os caras são agentes públicos que detêm o poder da caneta e se resguardam assim, ai, mas se eu assinar isso aqui, é o meu CPF que está na roda, né? Então, e não tira a bunda da cadeira para conhecer o sistema produtivo e ver que o piscicultor precisa de água com qualidade. E eles não são exigências, e aí a estrutura é pequena. Então, se você não... Aqui no estado de São Paulo, o decreto estadual de licenciamento, se você não licencia em 180 dias, você que se não examina, ele já está licenciado. É automático a coisa assim. Aí, o que eles fazem? Aí eles pedem... teve um momento aqui que eles estavam pedindo, você sabe o quê? Declaração do DENIT, que é o Departamento Nacional de Estrada, lá, se a estrada que servia a piscicultura, como é que ele fazia o escoamento? Se a estrada era municipal, se era estadual, se era federal. Então, eles ficam inventando coisas, porque aí eles pedem isso, aí ampliam o prazo para eles próprios analisarem. Não tem gente no balcão, entendeu? Que você entra no sistema, põe lá, eles têm que analisar. Então, o grande gargalo hoje da piscicultura brasileira é a licença ambiental, porque também sem a licença ambiental você não consegue, por exemplo, recursos públicos. Você não entra, você não consegue, porque a hora que o cara tem tudo, ele dá inclusive a garantia real para tentar o financiamento. Mas a hora que chega aqui, que o engenheiro agrônomo, que é via de regra engenheiro agrônomo, que está olhando o processo, a hora que chega aqui, não tem licença ambiental, ele indefere e pronto. Né? Eu acho que uma das saídas para isso, Marilza, é trazer os agentes públicos dos estados que já fazem o licenciamento da apicultura, Rio Grande do Norte, Ceará, turma que tem já expertise, para mostrar para esses agentes públicos desses estados que a gente tem dificuldade,
mostrar para eles que não tem essa dificuldade toda, essa burocracia toda, que consegue se licenciar. E aí trazer esse pessoal para mostrar esses exemplos, para essas feiras, por exemplo, aí é uma oportunidade de você estar trazendo um pessoal desse de fora, para mostrar como é que ocorre o licenciamento no Rio Grande do Norte, no Ceará, e que eles têm dificuldade com água lá o tempo todo. O Ceará tem problema hídrico o tempo todo e eles mesmo se licencia. E a atividade está ocorrendo lá. E são os maiores produtores de camarão do Brasil, Rio Grande do Norte, Ceará, peixe também. Então, assim, eu acho que tem que trazer esses exemplos de fora para essas regiões que estão tendo essa dificuldade. Eu acho que é um caminho. E para colocar profissionais da nossa área lá também. Porque se com profissionais da nossa área lá, já vai ter uma visão diferente. Entendeu? Geraldo, deixa eu te falar. Essa é a 13ª Quiz Show. Até a oitava, eu convidei todos os anos o pessoal da CETESB para vir falar na Quiz Show. Eles iam? Nunca vieram. Não vem. Cansei. E aí eu acho assim que esse painel lá sobre investimento, se a gente começar a trazer fundos de pensão poderosos para vir investir na agricultura, porque hoje a gente engatinha na produção, né? Nós ainda somos um ratinho na produção diante do potencial brasileiro de produção. Eu acho que se você tiver grandes investidores vindo aqui, o Estado termina se mobilizando, né, para poder atender um pouco mais com agilidade. Né? Então, a minha fé é que, com o crescimento da aquicultura, essas questões que emperram hoje, elas sejam sendo resolvidas gradativamente com o crescimento da atividade, entendeu? Mas eu não sei, porque agora, por exemplo, o IBAMA lançou uma outra taxa que eles vão, em dezembro de 2023, não sei se vocês sabem disso, eles vão cobrar nos últimos 5 anos, né, o que não foi pago pelo produtor. Parece que eles cruzaram dados com Receita Federal, e aí aquela taxa de fiscalização ambiental, né, do IBAMA. Então tem muita dificuldade que a gente tem que tirar da frente. Mas a gente vai em frente, que nós somos resilientes, né, e corajosos. É isso. Complicado, né? Complicado. Então, Dandara, próxima live. você. Inclusive, o tema da nossa próxima live é com o Paulo Roberto, que trabalha com licenciamento ambiental há muitos anos, e é justamente isso que a gente vai abordar, a importância do licenciamento ambiental na aquicultura. Eu acho que o Paulo é um querido, né? Paulo é um querido. Bom, vou assistir essa live aí com ele. Gente, tá bom? Agradecer mais uma vez a presença de todos que participaram, agradecer os nossos parceiros, Revista Panorama da Aquicultura, a Aquabit, a Comunidade Aqua e o Tratáguas. Marilza, muito obrigada mais uma vez. Você é gigante, você é maravilhosa, você sabe toda a minha admiração por você, que eu já te falei inúmeras vezes e eu nunca vou cansar de falar. E a importância que você tem para a aquicultura, não só no estado de São Paulo, mas para a aquicultura nacional. Tudo que você faz é uma pena que o prêmio, né, possa ser para você. Mas não, a gente não pode, o Emerson e eu, ninguém da associação pode concorrer. Mas tá bom. Merece isso. Dandara, você que é uma menina boa, esforçada, excelente técnica, te admiro muito também. Geraldo, você traz teu moleque aí, aluga como é que é, Airbnb aqui, vem para Quiz Show, hein? Você não me vem com desculpa que você não vem não, hein, rapaz? Tá bom? Tá certo. Então, deixa eu aproveitar, né, a live, agradecer a Marilza, a Quiz Show, né, pela parceria e disponibilização de Marilza para estar aqui, estar falando um pouquinho, e a Peixe SP, né, porque ela é presidente executiva da Peixe SP. Então, aqui nós agradecemos, o podcast Zero a 100 na Aquicultura, agradecemos a sua participação aqui, foi excelente. Quero dizer que a última live, a live com a professora Suzana, já está disponível nos streams de áudio e no YouTube a partir de 10 horas de hoje da manhã. Né? E a de Marilza em breve vai estar, até a próxima live, ela vai estar lá já nos streams de áudios e no YouTube. A gente está trabalhando, pessoal, para fazer as lives no YouTube, porque a gente está tendo uma dificuldade com o Instagram. E em breve a gente vai estar mudando para lá, a gente vai estar avisando vocês. Né?
E agradecer nosso patrocinador master, Panorama da Aquicultura, né? A Aquabit, a Comunidade Aqua, a Trata Águas, e avisar vocês que o sorteio já saiu o resultado nessa semana. Já foi a Ilse que ganhou, a Aquicultura Nativas e a Ana Clara, se eu não me engano, que ganhou as né? A Ilse ganhou o software da Aquabit, se eu não me engano. Sortuda! Foi software por gestão, a gente tem a parceria, então a Aquabit disponibiliza o software por 3 meses. A Aquicultura Nativa está aí, eles também foram sorteados, e a Ana Clara foi sorteada. Em breve, no mais tardar, acredito na segunda-feira, eu devo estar lançando o próximo sorteio, né? De mais 3, né? Mais uma assinatura da Panorama por 1 ano, o software da Aquicultura da Aquabit por 3 meses e a análise de água da Trata Águas, né? Que o professor Augusto ofertou para a gente. E assim, hoje eu tive a notícia de uma pessoa que ganhou, né? Que foi da Lavicultura aqui de Valença, da ATA Aquicultura. A moça falou hoje que já pegou a análise da água e que o professor Augusto já orientou ela, e através do professor Augusto ela já aumentou o network dela, já entrou em contato com outras pessoas que estão orientando, ajudando ela com a questão lá de filtragem e outras demandas que eles estavam tendo com algas e tudo isso que eles estavam precisando. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando ela me deu essa notícia hoje à tarde, que através de um sorteio, a gente conseguiu ajudar um produtor a se conectar com outros profissionais da área e está ajudando a desenvolver a agricultura aqui no Baixo Sul da Bahia. Então, assim, eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo, pessoal. Então, assim, tenho certeza que a gente faz esse trabalho com gosto, a gente demanda um tempo, um carinho para estar fazendo, e a gente sabe que quem está aí no outro lado, que está recebendo essa informação, seja aqui no ao vivo ou depois que fica gravado para vocês, a gente está gostando e deu feedback para a gente. Então, se vocês acharem interessante algum tema que vocês queiram trazer, avisa lá, manda mensagem no direct, né, do Instagram para a gente, e a gente vai ver a possibilidade de trazer alguém para fazer. Como a Dandara falou, o Paulo, né, Paulo Roberto aí entrou, vai ser um dos próximos, não sei se vai ser a próxima live daqui a 15 dias ou daqui a 30 dias, mas ele vai ser um dos próximos que a gente vai estar trazendo para estar falando de licenciamento aqui em questão de reservatório. Como a Marilza falou aí que é a maior entrave, então a gente vai trazer isso para ele mostrar os caminhos para destravar a agricultura. Tá certo? Agradecer a presença de todos, agradecer a Marilza, a AquiShow, nossos patrocinadores e até 15 dias. Dandara, um beijão, Marilza, um beijão e até a próxima, pessoal. Pessoal, venham todos para a AquiShow, vocês que estão vendo a gente aí. Garanto que vai ser felicidade, conhecimento, bons negócios e bons relacionamentos, enfim, que a gente inaugura aqui na AquiShow, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Não pode perder a oportunidade de se atualizar sempre. Oportunidade. Beijão, de vocês. pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Marilza, gostei desse gatinho lá atrás, viu? O gatinho assistiu a live toda. É a Batata. E nós temos 2 gatinhas. Gostei. Uma chama Batata e a outra aqui chama Aipim, ó. Tá vendo? Aipim? Eita. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Fiquei com Deus. Obrigada, Fique com Deus. Tchau, tchau. De nada. Beijo no coração.